Fala galera, aqui é o Rafinha trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar sobre uma notícia que eu achei interessante, mas me deixou um pouco preocupado a respeito do futuro dos smartphones quanto à questão de câmeras. Porque surgiu uma informação aí na internet, né? Surgiram mais informações, na verdade, sobre o celular de 8 câmeras da Sony. É isso mesmo que você ouviu. Não são 3 câmeras ali atrás, como já é algo que eu acho acima do necessário, mas são 8 câmeras dentro de um smartphone, né? Ou melhor, fora, né? Ali na parte de trás. A questão é a seguinte: já existiu uma informação aí na internet a respeito desse celular de 8 câmeras da Sony, só que agora o Max J, né, que é um cara famoso no Twitter por vazar informações de várias grandes empresas, principalmente da Samsung, ele publicou aqui um tweet bem interessante que diz o seguinte: como mencionei na semana passada, haverá um novo telefone da Sony. Hoje eu ouvi algumas coisas sobre as especificações da câmera. As especificações podem ser diferentes do produto final para esse dispositivo porque ele ainda está em desenvolvimento. As imagens, no caso essas que eu estou mostrando aí para vocês, são baseadas na imaginação, né? Não sei se foi ele que criou as imagens ou se elas foram criadas por alguma outra pessoa, mas como vocês podem ver ali na frente, a gente tem duas câmeras, uma de 10 megapixels, que seria a principal, e uma secundária de 0.3 megapixels TOF, né? Que é aquela câmera responsável por medir de uma forma melhor a distância focal dos objetos, então ela geralmente auxilia ali naquele efeito bokeh das imagens com a câmera frontal. Já na parte de trás nós temos 6 câmeras e cara, isso daqui na minha opinião tá muito estranho. A gente tem ali um conjunto principal que é de 48 e 12 megapixels com uma abertura variável, né, de 1.2 a f2.4. E além disso a gente também teria uma unidade TOF, né, de 0.5 megapixels, mesmo esquema ali da frontal. E além disso tudo, 3 outras câmeras de 28 e 16 megapixels, todas elas com abertura de 2.4. Além disso, o site aqui comenta que as imagens do telefone dão indícios de que a proporção de tela seria de 21:9 em formato retangular para abrigar essas 6 lentes, né, traseiras e as duas frontais. Não existem sinais de leitor digital, ou seja, a gente provavelmente vai ter um sensor sob o display desse celular, mas não dá para saber, né, porque afinal de contas, vocês sabem que a Sony também faz muito celular com sensorzinho na lateral. Eu particularmente acho uma posição essencial, gostei muito de celulares que eu utilizei com o sensor na borda, né, mas enfim. Além disso tudo, eles também esperam uma resolução de 4K nesse smartphone, eu acho difícil, eu já vou comentar porquê, e também o processador Snapdragon 855, além de uma bateria capaz de aguentar isso tudo. Primeiramente, eu não acho provável tela 4K, porque se você já vai ter 6 câmeras, um processador topzera, uma tela grandona, uma porrada de coisa no smartphone, 4K ainda vai fazer a bateria dele esgotar muito rápido. A não ser que eles consigam colocar 5.000 mAh nesse celular, e aí o peso dele já vai pular para 250 gramas ou mais. Então eu acho difícil 4K. Mas 2K acho um pouco mais provável e até mais cômodo, né? Porque 4K no smartphone eu acho que não tem a menor necessidade. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Vamos comentar um pouquinho agora sobre o que eu acho dessas câmeras aqui, pessoal. Vocês podem ver aí na tela que essas 3 câmeras traseiras estão posicionadas na lateral ali assim, parecendo a posição que a Xiaomi usa nos celulares dela, que vários fabricantes usam nos seus smartphones, porém dobrado, digamos assim, né? Ao invés de uma fileirinha, seriam 2 fileirinhas, né, com 3 câmeras de cada lado. Eu acho isso um pouco estranho, porque é muito legal saber que as fabricantes querem dar mais versatilidade para o usuário. Por exemplo, eu estou usando aqui uma câmera para gravar esse vídeo e essa câmera tem uma lente intercambiável. Eu estou com uma lente padrão aqui, mas eu posso tirar essa lente e colocar uma lente grande angular, que aí ela deixaria, por exemplo, a filmagem desse jeito aqui, já que ela tem uma amplitude, né, muito menor em relação ao quadro. Então é como se ela tivesse mais zoom, mas não é zoom, é que ela grava mais de perto mesmo. Também poderia ter uma lente teleobjetiva, que é responsável por você adicionar mais zoom nas imagens, nos vídeos. Aquelas lentes, por exemplo, utilizadas pelos fotógrafos em campo de futebol, sabe? Que são enormes, aquela coisa, um trambolho gigantesco. Aquilo lá é uma teleobjetiva. Claro que aquela lá é especial, caríssima, mas enfim. Teleobjetiva é focada em zoom. E aí, quando você tem, por exemplo, uma lente teleobjetiva, uma lente focada, né, ou câmera, a câmera focada só em fazer o desfoque ali do fundo, outra focada no macro, outra principal mais versátil, outra de 48 megapixels para mais megapixels. É interessante? Sim, eu acho bem interessante. Só que, cara, para pra pensar.
A Google já não faz celulares com ótimas câmeras e sem precisar ter duas câmeras traseiras, ela não consegue fazer um efeito de desfoque bacana pra caramba, um dos melhores efeitos bokeh dos smartphones, só com uma câmera traseira? Só que isso daí você já pode cortar aquela câmera focada em fazer desfoque. É interessante ter uma lente macro? É. Mas cara, eu acho que as câmeras padrões do celular, elas já conseguem fazer um desfoque tão legal que aí, aliado ao software que faz aquele desfoque bacana, você também pode excluir essa lente, não vai ter uma necessidade tão grande assim de ter ela no smartphone. A outra lente, a teleobjetiva, eu acho sim bem interessante, né? Que seria aquela lente focada em zoom. Para você, por exemplo, tirar foto com 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes de zoom, é algo bem legal. Isso aí eu acho até mais válido no smartphone. Mas olha só com isso daqui que eu falei, a gente já excluiu 2 lentes, 2 câmeras aí assim. E se você tivesse uma câmera padrão com bastante megapixels, com 12, com 15, com 18, aliado a um bom software para conseguir fazer o desfoque, e uma segunda lente, né, teleobjetivo, uma segunda lente com zoom de 2 vezes é pouco, mas digamos de 5 vezes, ou até 5, já era algo sensacional, cara. Eu não vejo para que as fabricantes querem sair tacando câmeras nos seus celulares. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque eu acho que está começando a ficar um pouco demais, cara. Daqui a pouco vai aparecer celular aí com 10 câmeras, e aí quando uma empresa grande lançar, tudo quanto é chinesa vai começar a imitar e fazer umas paradas feias pra cacete. Igual naquela época que a gente tinha o Mi Mix, que você virava de cabeça pra baixo pra conseguir tirar a foto. Aí veio a empresa lançando os celulares daquele jeito, com a borda de 2 dedos aqui assim, ó. Você tinha isso aqui praticamente no celular, só de borda pra ter uma câmerazinha ali em algumas coisas. E ainda tinha uma cara de pau de falar que o celular era tela infinita. Então assim, isso é uma coisa muito complicada, mas eu queria saber a sua opinião. Enfim, pessoal, eu gostaria de encerrar esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês. Valeu!